Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Márcio Miranda e aqui você encontra conteúdos objetivos voltados para concurso, Enem e vestibulares. Hoje nós vamos resolver três questões de vestibulares. Já deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos embora para a questão, então. A número um é para entrar no vestibular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vestibular para a Universidade Federal de Minas, né? A questão diz o seguinte: a formação do sistema feudal. Olha, o feudalismo ele se formou após a queda do Império Romano no Ocidente e ele tem como característica um sistema agrário. Existe uma relação de dependência pessoal chamada suzerania e vassalagem. Suzerano é aquele que cede terras para o vassalo, que em contrapartida deve fidelidade a esse suzerano. Há uma descentralização política e o feudalismo formado a partir de instituições tanto romanas quanto germânicas, tá? Então ele diz aqui que foi dominante, principalmente nos territórios do Império Carolíngio. Carolíngio refere-se à Europa Ocidental, tá bom? Durante a Idade Média esteve ligada. Então ele afirma que o feudalismo, principalmente nos territórios do Império Carolíngio da Europa Ocidental, se formou a partir do quê, né? Essa é a pergunta. Então, a opção A é o gabarito, né? Mas vamos explicar. Alternativa correta. A integração de instituições romanas e germânicas, tais como o colonato e o comitatus. Então, veja bem, o colonato é um sistema que antecedeu a servidão medieval, onde o camponês ficava preso à terra, então é uma instituição romana. E o Comitatus é uma instituição germânica, é uma relação de fidelidade entre um chefe e seus guerreiros, uma instituição romana e uma germânica. Isso está relacionado com a formação do feudalismo. Alternativa correta, letra A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. B. Ao fim da importância das leis baseadas nos costumes. Então, as leis baseadas nos costumes, elas continuaram durante o feudalismo, tá? Elas não terminaram. E o ataque dos vikings não foi um fator determinante para a formação do feudalismo, embora tenha causado uma certa insegurança. Opção então incorreta. Letra C. As constantes invasões dos bárbaros germânicos. Até aqui está certo. A formação do feudalismo está ligada à invasão dos povos bárbaros, que chamavam de bárbaros, né? Que levaram à queda do Império Bizantino. O Império Bizantino não caiu, ele continuou existindo no Oriente, apesar das invasões bárbaras. Opção incorreta. A decadência do escravismo romano. Realmente, o feudalismo está ligado à queda do escravismo romano. Porém, não houve êxodo rural. Ao contrário, houve o ruralismo das regiões do Império Carolíngio e, consequentemente, a formação do feudalismo. Opção incorreta. Vamos para número 2. 2. Universidade Estadual de Minas Gerais. Vestibular. Leia a seguir o fragmento de uma obra do historiador Marc Bloch. Marc Bloch, ele foi um dos principais historiadores do século XX.
fundador da Escola dos Análises. Então, esse trecho aqui é um fragmento de uma obra dele. Vamos lá. De um lado, a língua de cultura, que era quase uniformemente o latim, ou seja, existia uma língua culta, né, o latim, e do outro, na sua diversidade, os palavras do uso cotidiano. E está descrevendo que existe na Europa Ocidental, durante o feudalismo, existia uma língua culta, o latim, que predominava em textos escritos, era falada na igreja, porém existiu uma outra língua falada no cotidiano. Então, esse dualismo era característica da civilização ocidental durante a Idade Média, né, no período do feudalismo, propriamente dito, e contribuía para colocar fortemente em oposição aos seus vizinhos. Aqui ele está fazendo uma comparação, né, com a língua falada no, na região dos celtas, na região dos escandinavos, no Oriente, lá no Islã. Ou seja, ele está comparando a língua da Europa Ocidental, que existia esse dualismo, com outras regiões que já falavam suas línguas nacionais. Ó, línguas nacionais, certo? Então ele está fazendo uma comparação com essa questão cultural. Assinale a alternativa que completa corretamente o seguinte enunciado nesse fragmento o historiador trata. Ou seja, o historiador pede para identificar qual é o fenômeno cultural que está descrito aqui nesse texto. Letra A, do choque entre culturas que tem marcado as relações entre o Ocidente e o Oriente. Aqui no fragmento, o Mark Bloch não está falando de choque de culturas, não está falando de conflito, ele apenas compara uma questão cultural do Ocidente com uma questão cultural que existe em outras regiões da Europa, certo? Letra A está incorreta. Da experiência feudal vivida no Ocidente Europeu. Alternativa correta, letra B. Ele está descrevendo exatamente uma experiência cultural que existia durante o feudalismo na Europa Ocidental, que era essa questão do dualismo linguístico. Tá? Vamos ver porque as outras estão erradas. C. Do desdobramento do humanismo renascentista no campo das letras. O Renascimento, ele valorizou a literatura, porém, aconteceu séculos depois. Estamos falando da Idade Média. Então, essa está incorreta. D. Do obstáculo que o processo de formação dos Estados nacionais modernos encontrou. Veja bem, a formação dos Estados modernos é a partir do século XV. Nós estamos nos referindo à Idade Média. Esse dualismo até criou certa dificuldade, mas também não foi um fator determinante. Tá? Então, é isso. A alternativa correta é a letra B. Vamos para a questão número 3 da Universidade Federal de São Paulo, 2008. Houve, nos últimos séculos da Idade Média Ocidental, corresponde ao século XII e XV, ao XV, né? Últimos séculos da Idade Média. A questão está afirmando que nesses últimos séculos houve um grande florescimento no campo da literatura e da arquitetura. Contudo, se no âmbito da primeira, ou seja, da literatura, predominou a diversidade literária, ou seja, no campo da literatura havia uma grande diversidade de literatura em línguas nacionais, francês, inglês, espanhol, e na questão arquitetônica houve uma unidade. A questão está perguntando qual é o estilo arquitetônico que corresponde a esse período aí. Séculos finais da Idade Média. Então vamos lá. Renascimento. Renascimento.
ele é um período que aconteceu na Idade Moderna, que retomou a Antiguidade Clássica. Aqui nós estamos falando dos séculos finais da Idade Média. Então, ela está errada. O estilo românico predominou do século X ao XII. Aqui a gente está se referindo dos séculos XII ao XV, período final, então não corresponde ao período estudado. Período clássico se refere à antiguidade greco-romana, que foi retomada pelos renascentistas. Então, a questão está incorreta. Barroco está relacionado à Contra-Reforma, século XVII, XVI, XVII. Então, não corresponde também ao período da Idade Média. A alternativa correta é o gótico, que foi um estilo arquitetônico que surgiu no século XII e se espalhou para a Europa nesse período aí. Então, a alternativa correta é a letra E. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com alguém que esteja estudando para o vestibular, para o Enem ou para algum concurso. Tá? Se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima. Bons estudos.